Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 5? Economizar é possível? Seja mais, tenha menos? Bom, lá na primeira parte, né, a gente viu duas técnicas, né, para poupar. Se vocês não lembram, assistam lá o vídeo, vou deixar aqui ou aqui, né, para vocês. A parte 1, que é o custo 100 e o que me prepoder, né? Duas dicas de como pensar antes de gastar. E agora a gente vai para a técnica do sucesso financeiro, que é o 70-30. Mas, se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Da Natália Arcúria, criadora do canal de mesmo nome, né? Me Poupe, o maior canal de finanças, de entretenimento de finanças do mundo. E a gente está aqui, né, na parte 2 do capítulo 5, que vai falar do 70-30. O que é o 70-30? 70-30 é você pegar o seu salário, né? Pegar 70% do seu salário para você usar agora no presente e reservar 30% do seu salário para o futuro. Mas não é simplesmente isso, tem toda uma divisão de porcentagem, tem todo um porquê. Mas lembrando que, mesmo tendo esse porquê, toda essa técnica, você pode sempre adaptar às suas necessidades, aquilo que é primordial para você. Você não precisa seguir a regra exatamente da forma como ela vai ser explicada aqui, como ela está no livro. Mas o que a primeira pergunta que ela faz nessa parte, né? O que eu preciso, que você poderia estar perguntando, sacrificar do meu hoje para garantir o meu futuro? E ela responde: nada. Se você estiver sacrificando alguma coisa hoje em nome do futuro, alguma coisa está errado. Mas o que ela quer dizer com isso? Quando a gente fala em economizar, a gente já pensa, vou ter que tirar de algum lugar, né? Vou ter que excluir. A forma como ela coloca é como você pode remanejar as suas contas, né? Ou você diminui os seus gastos, ou você faz renda extra. Então ela fala, tem duas formas. Ou você faz o seu orçamento caber no seu salário, mas se mesmo assim não tiver jeito, você vai fazer o seu orçamento aumentar para caber nas suas necessidades. Então tem esse vai e vem. E aí nesse 70-30, a primeira divisão que ela faz é 55% do seu salário tem que ser para aquilo que é essencial para você. E quando ela fala em essencial, não é só as contas fixas, né? Luz, água, telefone, alimentação, moradia. É mais do que isso. Por exemplo, se a academia, que nem hoje, para mim a academia é essencial na minha vida. Se a academia é essencial para você, ela tem que estar nesse 55% e não em outra categoria, né? Aí eu vou ler já o primeiro trechinho para vocês falando aqui dos 55%. Qual que é o problema, né? Se você não acha que seu... Acha não, às vezes, realmente, na realidade que a gente vive hoje, o seu orçamento não cabe nesses 55%. Se você acha absurdo fazer essa vida caber em 55% do seu salário, lamento informar, você está vivendo uma vida que não lhe pertence. Lembre-se, o dono do banco e seus acionistas estão enriquecendo com os juros que você paga para eles. É tudo uma questão de virar a chave e começar agora a tomar atitudes que tirem você dessa situação. Essa é a parte mais bonita desse processo e quero que você preste muita atenção. Há duas alternativas para que a receita dê certo. Ganhar mais dinheiro até que o essencial caiba nos seus 55% e a seguir você vai saber como fazer isso sem enganar, roubar ou nascer de novo, que daí ela vai trazer as técnicas, né? Ou enxugar seus gastos, usar a criatividade para continuar fazendo o que é essencial, porém gastando menos. Né? Se vocês já tiverem assistido lá algum episódio do reality, né, que eu coloquei no vídeo anterior, vocês vão ver que ela deixa lá R$ 25 para a moça como lazer. Por quê? Porque com R$ 25, de repente você faz uns lanchinhos, gasta condução e vai passear no parque, você passa o dia todo no parque. Inclusive, é uma das técnicas que a minha família utiliza bastante. A gente, nos últimos anos, tem comemorado os aniversários no parque. A gente se reúne no parque, faz um piquenique lá, se diverte, né,
num parque público e cada um leva os seus lanches lá e a gente compartilha. É assim que a gente tem comemorado os nossos aniversários. Pelo menos dos adultos, né? Das crianças, os meus irmãos ainda fazem festas, tal. Meu filho já é adulto, né? Então não faço festa, a gente programa algum passeio assim nesse sentido. Então, é você não abdicar da sua vida, das coisas que são essenciais para você, mas você gastar de forma mais inteligente ou remanejar esses gastos. E aí, eu falei da academia, ela dá esse exemplo, né? Por exemplo, o que realmente é importante para você? Ter um corpo saudável ou malhar numa academia bacana? Então, é uma forma de cortar gastos. Às vezes você está pagando uma mensalidade muito cara, né, numa academia só porque aquela academia é top. Quando o nosso objetivo é treinar. E às vezes para treinar, você nem precisa gastar nada porque tá cheio de aparelhos aí nas praças públicas, né, que dá para você fazer suas atividades físicas, você pode caminhar. Então você pode ter um corpo mais saudável gastando menos. Isso é um dos exemplos. E aí ela vai fazendo as divisões. Então 55% é do essencial, 10% é para aposentadoria, ou seja, lá para o seu futuro. Ela fala aqui no livro que hoje em dia, 2018, né, quando esse livro foi escrito, apenas 4% da população brasileira guarda dinheiro além do INSS. Né? Além de contar do INSS, ela faz uma outra forma de previdência. Então a porcentagem é muito pequena. Então ela fala: se você não começou ainda, tá em tempo, comece agora a guardar esses 10% para o futuro. Os outros 20% também, né? Esses 30% que é para o futuro, né? 10% para aposentadoria e os outros 20% são para aquelas metinhas, metonas que já estão lá previstas no capítulo 3. Se vocês não lembram, também vai ficar aqui o lembrete do capítulo 3, que aí você coloca lá viagem, comprar carro. Então, esses 20% é para as metas de médio e curto prazo. E longo prazo seria a aposentadoria. Então, esses 30% é para o futuro. 55% é essencial, 10% para você fazer o que quiser, porque é importante você ter uma margem de valor que você possa fazer o que você quiser, e 5% para educação. E aí, como educação é minha área, o trecho é um pouquinho longo, mas é o trecho que eu vou ler todo para vocês. 5% para educação. Se isso fosse uma receita de bolo, esses 5% seriam o fermento. É a menor porção que você vai usar na receita financeira do sucesso. Mas, sem dúvida, é a que vai fazer seu bolo crescer. Por exemplo, se você é uma doceira, reserve essa porcentagem para investir em um curso de patisserie ou de pasta americana. Assim, você aumenta o seu valor de mercado por meio da aquisição de habilidades técnicas cada vez mais sofisticadas. O curso é caro? Não tem problema. Se for importante realmente para valorizar o seu trabalho aos olhos do mercado, pegue os 5% mensais e parcele sem medo de ser feliz. Ou então, poupe esse dinheiro até que faça o curso quando puder, até ter o dinheiro para fazer o curso quando puder. Educação é uma das poucas coisas que incentiva as pessoas a se financiarem, porque sei o quanto a minha capacitação profissional me permitiu ganhar mais dinheiro ao longo da minha carreira de jornalista e agora de empresária. E isso não acontece só comigo, não. Segundo uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, PNADC, que ela coloca a sigla aqui, né? Que estuda o mercado do trabalho, o desenvolvimento socioeconômico no país, o nível de instrução é determinante à renda dos brasileiros. Em 2017, o profissional com faculdade, ou seja, que concluiu o ensino superior, ganhava praticamente o triplo daquele que só tinha estudado o ensino médio. Então, gente, além de ser a minha área, eu vou sempre defender a educação. E o objetivo deste canal, né, é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Então, esses 5% são um fermento. Então, quando você investe na sua educação, no seu conhecimento ou num curso de trabalho da sua área, você está agregando valor de mercado. Você passa a ser uma pessoa mais valorizada, um profissional com valor. E isso faz muita diferença na sua vida. E aí, então, a gente tem a receita, né?
São 10% para o futuro, 20% para as metas, metinhas e metonas, 5% para a educação, 55% para o essencial, 10% para o que você quiser fazer. Aí, quando ela fala desses 10%, né, para o que você quiser fazer, eu vou ler aqui mais um trechinho também dela falando. O importante é que você faça uma loucura controlada. Com esse ingrediente da receita, para não correr o risco de botar tudo a perder, pegue um envelope e escreva dinheiro da loucura. E guarde em espécie a quantia reservada para esse carimbo. Você terá a sensação de poder comprar sem medo de ser feliz, com a diferença de que não vai fazer uma dívida e ainda se sentirá uma pessoa mais poderosa do mundo por ter conseguido seguir à risca a receita do sucesso financeiro. Então você compreende, porque a gente já falou muito aqui de comportamento humano em outros livros e outras coisas, nós somos seres muito contraditórios. Então tudo aquilo que é regra e que a gente não pode fazer, a gente vai querer fazer. Mas a partir do momento que você tem ali um valor controlado, mas que você pode gastar com o que você quiser, você vai sentir, né, essa sensação de poder fazer uma pequena loucura, mas sem comprometer o restante do seu orçamento, o que é muito importante. E aí ela continua. Então a gente tem essa receita do sucesso financeiro, mas você sabe, muita gente não ganha o suficiente para conseguir fazer essa distribuição. Então ela aconselha a fazer o quê? Primeiro, a gente vai cortar os desperdícios, cortar os gastos. Aí ela fala que é fazer uma faxina financeira. Então você começa primeiro pela sujeira grossa. E qual que é a sujeira grossa no nosso orçamento financeiro? As contas fixas. Então ela fala, pensa bem, você precisa mesmo daquele plano de celular de não sei quantos megas de internet? Você precisa mesmo ter uma assinatura de TV a cabo de não sei quantos canais que você nem tem tempo para assistir? Então ela vai relevando essas coisas e vai falando para você se comprometer, né, a diminuir 3 contas. Ela tem aqui, lembra que nesse livro ele é bem prático, ela traz esse compromisso, perdão, de diminuir 3 contas no orçamento. Então ela coloca lá o prazo e você vai escolher as contas. Quando eu comecei a ler esse livro e estudar os canais dela, à época eu cortei o telefone fixo, porque eu só usava celular, então eu tirei o telefone fixo da minha casa, tirei a assinatura de TV a cabo e consegui. Também ela explica bastante em vários vídeos, aqui ela não cita especificamente, mas taxas de banco. Eu acho eu não lembro de ter lido, mas ela sempre fala nos vídeos. Existe uma conta no banco que chama. Apesar que agora tem as contas digitais que também não tem taxas, né? Mas nos bancos físicos tem uma cesta de serviços que ela é gratuita. Então você não precisa pagar a taxa. Então eu fui lá no banco que eu tenho conta e mudei, né, para essa taxa de serviço gratuito. Então eu tenho lá o mínimo, mas é o suficiente para movimentar a minha conta, né? Então eu consegui fazer essas reduções. E de conta de luz, tem vídeo dela também explicando como diminuir os gastos, e ela fala das luzinhas que ficam lá, né, no stand-by, o quanto elas gastam por mês. Então é tudo que você pode enxugar do seu orçamento. Então, grosso são as contas fixas, e aí você vai tentar, você pode ligar também para o telemarketing e falar assim, olha, como que eu vou cancelar meu plano, porque não cabe no meu orçamento. E aí eles começam a diminuir o valor para ver se você mantém no plano. Isso ocorre. E ela fala que ela faz isso todo ano. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, porque no final desse capítulo ela traz lá os 25 hábitos de economia dela. E tem um vídeo sobre esses hábitos que ela gravou. Então, eu vou deixar o vídeo na descrição desse vídeo para vocês. Dos 25 hábitos de economia. Então ela fala, ligo lá e fala, vou cancelar, né? A anuidade de cartão de crédito também você não precisa pagar mais. Então essas pequenas continhas que no final do ano, se você pensar, dá um valor substancial. E no decorrer da sua vida, em 10, 30 anos, dá um valor mais substancial ainda, que se você tivesse investido, você já teria uma boa graninha aí na sua reserva de emergência ou na sua aposentadoria para o futuro. Então, a sujeira grossa são as contas fixas. A sujeira média na sua faxina financeira são aqueles gastos variáveis, ou seja, alimentação fora, vestuário, às vezes coisas que você precisa e que não estão previstas, né, no seu orçamento. Mas como que você está gastando isso? Então também você tem que prestar atenção a esse custo, a essa
sujeira média, né? Como que você está fazendo isso? E depois tem a sujeira que ela fala sujeira de lambança, que é quando você mesmo estoura o orçamento, ou quando você toma uma multa de trânsito num lugar que você já sabia que tinha um radar, alguma coisa assim. Então ela fala que é a sujeira da lambança, que você tem que prestar atenção e diminuir isso aí também. Mas, né, você chegou até ali, não conseguiu, né, diminuir todo o seu orçamento. Então você vai ter que fazer uma renda extra. Ou você conseguiu organizar, mas você ainda tem muitas dívidas. Ela vai trazer aqui o passo a passo de como você negociar uma dívida, né? Ela fala: escolha a vítima, né? Ela fala que é como um chaveco no bar. Vou ler aqui para vocês o trechinho que ela fala isso. Um bom jeito de pensar nas dívidas é comparando com aquele momento do chaveco no bar. Por quê? Porque nas duas situações você precisa ter confiança e ao mesmo tempo se preparar para ouvir um não. Atenção para os 5 passos da conquista. Então, primeiro você escolhe a vítima. Qual conta que você vai querer diminuir do seu rol de contas a pagar? Então, você pode começar por uma dívida pequena, que você tenha já um valor próximo para negociar a questão dos juros e já quitar essa dívida. É lógico que nenhuma financeira, nenhum banco vai facilitar isso para você. Então, você vai tentar negociar. E o passo 2 é isso, é ter uma estratégia, bolar uma boa estratégia vencedora. Então, você pode também trocar juros mais altos por juros menores. No caso da estratégia, você tem uma dívida com um banco, que é um juros altos. Ela fala aqui no livro que até hoje em dia já tem lugares para você pesquisar os juros. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, você tem um juros no cartão de crédito, tem uma dívida de 2.000, que em um ano virou lá 3.000 e pouco. Aí você vai numa financeira que vai te emprestar esses 2.000 para você quitar a dívida num valor de juros menores. E aí você vai lá e quita essa dívida. Mas você tem que negociar, né, com o banco. Mas a minha dívida era de 2.000, agora ela é 3.000, mas esses juros são absurdos. Por exemplo, você fala: eu tenho 2.500 para quitar a minha dívida. Você aceita? Então você tem que estar com essa estratégia e com tudo isso muito pronto, que é o terceiro passo. Você tem que acertar na abordagem. Então você bolou a estratégia, você tem o dinheiro ali para negociar, mas como que você vai conversar? Porque você, de qualquer forma, você corre o risco de levar esse não tem jeito. E o quarto passo é, esse eu vou ler todo, que ela fala: lembre-se que chavecar é para os fortes. Ter vergonha de negociar significa continuar com a dívida. Se o valor que você tem para oferecer é próximo do valor inicial da dívida, dificilmente a financeira vai recusar sua oferta. E se recusar, não desista, tente de novo com outras estratégias. Então, é aquilo que ela fala lá no começo: você corre o risco de levar um não, eles não vão facilitar, mas se você bolar uma boa estratégia, eles acabam aceitando se estiver próximo do valor inicial da dívida, né? Porque de qualquer forma eles vão ter um certo lucro ali e eles não vão sair no prejuízo, e você também não vai pagar tantos juros. Eu falo que desde quando eu comecei a estudar sobre finanças, essa questão dos juros fez uma diferença muito grande na minha mentalidade, que ela falou aqui no começo, né? De virar essa chavinha. Quando você pensa que você compra um carro financiado e você paga praticamente 2, e quando você vai vender o valor dele é abaixo de 1, é muito dinheiro que escoou pelo ralo, né? Então, como que a gente pode fazer para melhorar esse orçamento e juntar mais dinheiro e conseguir capitalizar? Então, são essas estratégias que a gente não tem esse conhecimento. A nossa educação, ela não prevê planejamento financeiro, nem na escola e nem na família. Lembra do primeiro capítulo da dinheirofobia? Se você não assistiu e chegou agora, assiste lá o primeiro capítulo, dinheirofobia, porque ele vai falar sobre isso. A gente tem que falar sobre dinheiro, a gente tem que planejar. Se você está numa família, você tem que fazer esse planejamento dentro da sua família. Olha, os gastos estão assim, a gente precisa fazer desse jeito para a gente melhorar isso. Ou fazer pequenos desafios, porque você está sempre poupando, também é muito sacrificante. É como você viver de dieta. Ninguém consegue viver de dieta o tempo todo. Você entende? A gente não vive de dieta o tempo todo. Então, viver poupando o tempo todo também é difícil, mas você pode poupar por metas. Então, você fala: não vou sair nos fins de semana durante 6 meses, porque eu quero juntar para viajar no final do ano.
Então, aquele dinheiro que você poupou por 6 meses, você vai usufruir numa viagem melhor no final do ano. Então, você pode ter objetivos. Quando a gente tem um objetivo, lembra lá no comecinho do livro, fica mais fácil economizar? Então, essas são as dicas que ela traz aqui na questão do sucesso financeiro. Aí você economizou, não conseguiu, aí ela vai partir para a renda extra, né? Ela vai te orientar, que eu já falei também que tem um quadro lá no Me Poupe que chama Te Vira Linda, que traz várias dicas de renda extra. Então aí é a hora de procurar ganhar mais, tá certo? Bom, esse era o segredo do sucesso financeiro do capítulo 5. A semana que vem a gente se vê para o próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até lá!